assunto que todo mundo adora, hein? Beleza. E para falar de beleza, Marla Cruvinel. Obrigada, Suzy, pelo espaço aqui. Eu sou a doutora Marla Cruvinel, né? E eu sou CEO da Sensibelle, né? Que são clínicas de harmonização orofacial avançada e estética. E hoje nós somos responsáveis aí por cuidar de milhares de rostinhos aí, né? E tudo com muito, eu falo que o que a gente quer fazer, a missão da Sensibelle, é realmente trazer, né, com muita sutileza e naturalidade, a beleza dos nossos pacientes. E aí sim, no final a gente vai ganhar sim no rejuvenescimento. É muito importante que a maioria hoje dos nossos pacientes, tanto as mulheres quanto os homens, eles têm muito medo de todo mundo ficar com a mesma cara. E assim, gente, real, se você tá vendo alguém que tá fugindo do padrão, do rosto, das proporções, é porque muito provavelmente foi o paciente que permitiu o profissional agir daquela forma, colocar tanto produto daquela forma. Até porque eu sempre, uma das coisas que eu conversei bastante com a Suzy, quando o nosso paciente chega no consultório, na clínica, é muito importante a gente saber qual que é a dor dele, o que está mais incomodando. Eu, né, como especialista, eu preciso realmente entender qual que é o problema dele, porque uma coisa que a gente teve muito na pandemia, as pessoas ficaram muito em casa. Então, elas começaram a se olhar no espelho e ver que realmente estava acontecendo o derretimento facial. E o envelhecimento, ele nada mais é do que o derretimento facial. Que loucura, né? Então, a causa do envelhecimento é a musculatura da face, que ela vai perde nutriente, perde colágeno, fibrinha, elastina, e aí vai literalmente derretendo e começa a aparecer os sulcos, né, que a gente chama. Porque envelhecimento, gente, ele se dá por 7 quedas, que é a queda da pálpebra, né, da região de olheira, bigode, marionetezinho, pra quem não conhece, que é essa boquinha triste, aqui na bochecha, pescoço e o nariz. Mas o que é o envelhecimento? Esse envelhecimento que acontece conosco? Ele nada mais é do que o nosso músculo perdendo o volume, né? Que ele perde nutrientes, fibrina, elastina, colágeno. Só para curiosidade, e quando a gente vai tratar um paciente, porque, gente, uma coisa que às vezes tem que ficar claro e não fica, é que a harmonização, primeiro, ele é um conjunto de procedimentos. Então, tem o botox, tem preenchimento com ácido hialurônico, tem bioestimulação de colágeno, tem liftings faciais não cirúrgicos, tem fios, tem uma variedade de tratamentos. Então, depende da dor do paciente, o que está incomodando muito ele. E no primeiro momento, é muito importante a gente entrar com algo que vai resolver o principal problema dele, o que está mais deixando ele triste ali diante do espelho. E não às vezes, nem sempre, principalmente, gente, quando nós vamos tratar pessoas mais maduras, que são mulheres e homens aí na faixa etária de 40 a 60 anos, a gente tem que lembrar que se o rosto derreteu, né, se ele desceu muito, a gente está falando de queda. Então, quando eu falo para o paciente, a gente precisa de reestruturar o seu rosto. Falando numa linguagem bem simples, reestruturar uma face é levantar o que caiu. Resumindo, puxa tudo, estica tudo. Estica tudo, levantar o que caiu. Aí você decide se você vai para um procedimento mais invasivo, menos invasivo. E também, né, a disponibilidade de investimento que você está disposto a fazer em você, na sua autoestima. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante, Marla, é que eu digo, por experiência própria, que ela não é o tipo de pessoa, não, vamos fazer, não. Vai fazendo devagarinho, sabe? Vamos aos poucos, porque você nunca fez. Então vamos fazer um pouquinho. Por exemplo, quando ela falou pra mim assim, Suzy, você quer que põe na boca? Não quero. Não quero. Então é assim, ela respeita o teu lado e vai devagar. Que eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu sempre falo, eu, né, e os nossos especialistas, a gente sempre fala que o menos é mais. O menos é mais. Então, quando você coloca, por exemplo, né, a gente vai fazer uma extensão facial, faz uma suspensão facial, depois a gente vem refinando a face do paciente com ácido hialurônico. Uma das opções, na verdade, hoje é o que a gente mais faz na clínica. Mas quando eu vou usar o ácido hialurônico, essa turma que perde a face, porque, gente, a face, Deus é muito perfeito. E as nossas medidas, né, elas são proporcionais. O nosso rosto é totalmente proporcional. Se você dividir algumas médias, você vai ver que ele é tudo proporcional. A harmonização nada mais é do que a gente devolver parte dessas medidas que o paciente tinha e que o envelhecimento ficou assimétrico. Ou seja,
a diferença do lado direito para o esquerdo, geralmente ela aumenta muito. Uma pessoa vai ter um lado da face mais caído do que o outro, vai ter uma diferença, uma sobrancelha mais suspendida, e isso é o derretimento facial mesmo. Tá. E quando a gente vai, principalmente trabalhar, gente, com o ácido hialurônico, né, que o ácido hialurônico é o responsável por essas harmonizações que todo mundo vê, aí a maioria delas, onde as pessoas estão exagerando na quantidade, colocando 20, 30, 40, 50 ml. Né? O ácido hialurônico, geralmente, ele vem em umas seringas e cada seringa tem 1 ml. Então, quando você vem falando, o fulano o artista botou 20, 30, é muito produto. Quanto maior a quantidade de produto que eu estou colocando na face do meu paciente, mais eu vou aumentar o risco de ter uma intercorrência, que é um problema. Lógico, óbvio. Então, cientificamente falando, quanto mais eu trabalhar com produto na face do meu paciente, eu vou sim fugir um pouco da zona de saúde, né? De ser um tratamento saudável, né? Mesmo. E com riscos, né? Todo tratamento ele tem um risco. Da harmonização é baixíssimo. O do ácido hialurônico ele é muito baixo. Já o fio de PDO, que é o bambambanzinho, mas é o queridinho ainda, que tá muito falado, ele hoje é o que tem maior risco de intercorrência dentro da harmonização. E é interessante que toda vez que eu trabalho essa reestruturação facial dos meus pacientes, geralmente no primeiro momento ela faz um botox, uma suspensão, né, que é o lift não cirúrgico, e aí a gente vai para a parte de refinamento. Nesse refinamento, geralmente a gente faz umas 3, 4 seringas e espera 30 dias, porque eu preciso que a paciente veja como que ela está se sentindo. Exato. Depois desse tratamento. Voltou para uma segunda etapa, terceira etapa do tratamento, aí a gente vai avaliar e ver o que é possível fazer. Então, no primeiro momento a gente vem tratando a queda, depois a gente vem tratando o que eu falo que é a qualidade de pele, que é a flacidez. A Marla voltará outras vezes. Obrigada, Marla. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. E você, sempre novidades aqui. Tchau! Olá, tudo bem? Aqui no Atualidades com Suzy lemos muita novidade, sempre coisas interessantes para vocês. E hoje estaremos no assunto de agro, né? Para falar de agro, eu estou aqui com a Eveline Alves. Ela é zootecnista da Unesp, fundadora da Priori Agro e foi eleita pela Forbes uma das mulheres mais poderosas do agro. Entre 100 mulheres, ela está lá no meio. Gente, que poder, hein? Então, querida Eveline, como é que você está? Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Olá, Suzy. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui contigo, participando desse bate-papo, desse programa super bacana. Tô ótima, tô aqui em Campinas, onde eu resido, né? Só para o pessoal se orientar na questão de localização, porque hoje está todo mundo online. Vamos bater um papo aí sobre agro, sobre os mitos aí que a gente vê sobre o agronegócio, sobre carne. Depois vai ter um episódio também super bacana sobre frango, né? Vamos conversar aí para cada vez mais o pessoal entender sobre o que está consumindo no dia a dia, né, sobre os alimentos, né, e tirar os medos aí, né, porque hoje muita gente tem medo de consumir vários alimentos, então a gente está aqui também para desmistificar esse assunto. Tudo isso. Agora, Eveline, eu acho interessante que tu tens o Priori Agro, né, que é onde você esclarece, você retira muitos mitos aí existentes, né, você auxilia em nível de alimentação, dicas, mitos e muito mais, né? Sim, Suzy. Eu sou doutora, né, em zootecnia, eu fiz doutorado, gastei um tempão estudando aí, e o que eu fiz, né? Eu entendi essa habilidade minha de transformar um artigo científico num conteúdo simples, né? Para a gente desmistificar esses mitos. Afinal, a ciência já comprovou que a gente tem muitos mitos, né? Muitas coisas, muitas inverdades, muitas desinformações, vamos dizer assim, que a gente vê aí na mídia de forma geral. Então aí eu trouxe essa minha habilidade aí de ler os artigos científicos, de trabalhar com a ciência, para também auxiliar nessa desmistificação, vamos dizer assim. Além disso, eu também trabalho numa empresa de nutrição animal e tem tudo a ver, né, com o que eu falo hoje no Priori. Ótimo, e tudo
numa linguagem que todo mundo pode entender, numa linguagem fácil, que é isso que eu acho que importa, né? Bom, então vamos lá, sustentabilidade na produção de carne. Tem uma pesquisa na Embrapa, né, Eveline, que dizem, né, que os bovinos eles são os vilões. Conta essa história para a gente, que na realidade não são, isso é um mito absurdo. Conta para nós, esclarece tudo isso. Então, Suzy, é o seguinte, né? A gente hoje vê na mídia, é super disseminado esse assunto, de que os bovinos são os grandes vilões das emissões de gases de efeito estufa, né? Isso os bovinos é parcialmente verdade, vamos dizer assim, né? Porque os bovinos, sim, eles emitem o metano, que é um gás de efeito estufa, é um potente gás de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo que eles emitem esse gás de efeito estufa, a gente tem um sistema produtivo, principalmente o sistema de pastagens, que consegue sequestrar o gás carbônico da atmosfera. E esse balanço entre a emissão do metano e o sequestro de gás carbônico pode ser, inclusive, negativo, né, se a gente tiver pastagens bem manejadas. Então, a gente vê que os bovinos, eles contribuem para a alimentação mundial, eles usam alimentos como, por exemplo, o pasto, que é um alimento que a gente não tem no nosso dia a dia, né? A gente não consegue extrair nutriente de pasto, e transformam aquilo em carne, que é um alimento de elevado valor biológico, né? Então, eles fazem esse milagre, eu digo milagre, por meio do sistema digestivo deles, e por esse meio eles emitem o metano. Só que esse metano ele pode ser sequestrado, né, no sistema. E várias pesquisas, inclusive essa da Embrapa, que você citou, elas trazem como resultados essa informação, que a gente pode sequestrar os gases de efeito estufa ao invés de emitir com a pecuária brasileira sustentável. É tudo uma questão de viabilizar, é uma questão de entender, né, de como realizar da forma correta, né? A gente tem as nossas plantas, as nossas pastagens, elas têm uma capacidade superior de sequestrar o gás carbônico do que aquelas de outros países, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem uma vantagem por ter uma planta que está mais adaptada, ou que é mais adaptada a sequestrar gás carbônico do que as plantas que estão nos climas temperados, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem condição de ser mais sustentável ainda do que os outros países. Olha que bacana. E como que você enxerga o desenvolvimento dessa sustentabilidade na produção de carne? O que hoje você enxerga em relação a isso? Então, Suzy, a gente vem trazendo cada vez mais tecnologia para o campo, né? E uma das tecnologias que a gente vem trazendo, um dos conhecimentos que a gente vem trazendo, é o manejo de pastagens. Né? Porque a gente consegue manejar certinho o pasto para o animal aproveitar cada vez mais aquele pasto de forma correta. Então, isso é um aspecto que a gente vem desenvolvendo há muito tempo aqui no Brasil, já há algumas décadas, e que tem dado um resultado muito grande. Por isso, nós vimos muitos avanços na produtividade da agropecuária brasileira. 16% da área do Brasil ela é de pastagens. Então, a gente tem uma área muito grande. E a gente tinha as pastagens muito degradadas, né? E pastagens degradadas, elas emitem gases de efeito estufa, elas não sequestram. Então, quando a gente renova essas pastagens e maneja elas adequadamente, que foi um progresso muito grande que a gente teve, principalmente com o programa ABC, desenvolvido aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a gente renovou e reformou muitas áreas de pastagem. E com essa reforma e ampliação, melhora do uso dessas áreas de pastagens, a gente conseguiu melhorar a taxa de lotação das pastagens, ou seja, a gente tinha a mesma área de pastagens, o mesmo 1 milhão de hectares que eu usei como exemplo, só que ao invés de ter uma cabeça por hectare, a gente passa a ter 2, 3. Então a gente aumentou a nossa taxa de lotação sem aumentar em área. Então, a gente continua com a mesma área, só que a gente consegue produzir mais dentro da mesma área. Eveline, e o custo disso tudo para o produtor? Então, Suzy, essa é uma questão super bacana, porque
existe um custo para reformar as pastagens, por exemplo, e o programa ABC e outras linhas de créditos trazem possibilidades para o produtor adquirir crédito para esse fim. Só que o mais interessante de tudo é que isso é um investimento, porque isso traz um retorno muito grande para o produtor. Afinal, ele tem um dinheiro investido em X hectares e ele vai tirar, né, mais renda daqueles hectares. Então, o investimento dele vai ser muito mais viável. Isso sem contar que ele vai produzir mais cabeças por hectare. Né? Então, hoje a conta que você tem que fazer se a sua rentabilidade da atividade está ok, é o quanto você tem de lucro, né, tem de retorno em cima do capital investido em terra, em maquinários, em todos os suas benfeitorias que você tem na fazenda. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. E quando você produz mais, você traz mais retorno em cima do capital que você tem. Né? Então, é um investimento, ele não é um custo. Né? Essa reforma dessa pastagem ela é um investimento. E que uma pastagem, se manejada corretamente, ela é uma planta perene, ela é uma cultura perene. Né? Então, ela dura aí infinitos anos, se manejada corretamente. Então, na realidade, a palavra custo é um outro mito, né? É um investimento. Exato, na realidade. É um investimento. Você está investindo para tirar mais retorno, né? Então, assim, você tem que encarar isso como, principalmente a pastagem, como investimento. E hoje o pasto ele é o alimento mais barato que o produtor consegue fornecer para o animal. Então, se ele otimizar o uso desse alimento, ele consegue ter um retorno super bacana. Essa sustentabilidade, eu até vi uma reportagem onde eles comentam que até nos rótulos das embalagens dos produtos, né, de carne, vamos colocar assim, eles são agregados esse valor, né? Sim, sim. E hoje, Suzy, o bacana é que tem várias certificações, né? A Embrapa, por exemplo, ela criou uma certificação que chama carne carbono neutro, né? Onde os animais, para obterem essa certificação, eles têm que ser criados com todos os requisitos, né, preconizados pela Embrapa. No caso desse selo, ele tem que ser criado em sistema silvipastoril, onde além do pasto tem as árvores que sequestram o carbono. Então tem dois elementos ali no sistema que sequestram o carbono. As árvores têm o papel, além de fornecer a madeira, né, e diversificar o produto que o produtor está vendendo, porque além de carne, ele também produz madeira na mesma área, né? Claro que demora um tempo até a madeira chegar, né, na maturidade dela. Ele também proporciona sombra para os animais. Então, além de tudo, proporciona conforto e bem-estar. Então, assim, é um sistema super bacana. As certificadoras estão cada vez mais aderindo, né? Eu acho que tem uma certificadora no momento que está apta a emitir esse tipo de certificação. Então, é tecnologia brasileira, né? A Embrapa, a nossa empresa de pesquisa agropecuária brasileira, que desenvolveu isso e é super interessante. Então, assim, em breve já estarão nas gôndolas do supermercado. Mas tem outras certificações aí que o pessoal pode acompanhar, como Global Gap e entre várias outras que existem, inclusive certificações de bem-estar animal, que estão em alta aí no momento também. Então, se você quer ter certeza que aquele animal que que aquela carne, né, daquele animal que você está consumindo, teve qual é a procedência dela, né, se ela é adequada, confiram aí certificações e que já tem em grandes redes de supermercado. Eu só quero fazer uma pontuação que também é importante, né? A gente está vendo de tempos em tempos, ou com uma certa frequência, a gente vê essas críticas, né, sobre a carne, né, principalmente a carne bovina, né, quanto à sustentabilidade, enfim. A gente tem que lembrar que a gente tem um concorrente, né, que são os produtos à base de plantas, né, que tem investidores como, por exemplo, Bill Gates e grandes personalidades aí de Hollywood, né? Então, essas pessoas estão direto na mídia, né, e diretamente agredindo carne. Não só porque eles talvez achem que a carne realmente degrade o planeta, mas porque eles têm uma visão
comercial do negócio deles, né? Quanto menos as pessoas comerem carne, mais comerem plant-based, vamos dizer assim, ou hambúrgueres à base de Exatamente. plantas, mais dinheiro eles ganham. Então as pessoas ainda caem são reféns dessas informações da mídia que são distorcidas, né? Então assim, fica a dica aí para quem para quem é bombardeado com essas informações todo dia, para ter uma visão um pouco mais crítica do negócio. Olha, uma dica excelente, Eveline. Muito Vamos, boa. já que o Priori gosta de resolver as polêmicas, vamos polemizar. Exato, exatamente. Afinal, foi criado para isso, né, Eveline? É essa a Exato. proposta do Priori, né? Eveline, eu Sim. agradeço muito a tua presença. Logo mais estará aqui conosco de novo. Estamos abertos, traga informações, tudo que você achar interessante, estamos abertos, porque o nosso público, que também é do agro, tem muita sede de informação. Tá? Muita Sim. sede de informação. Todos nós, né? Que eu acho que essas informações que você passou hoje, não é só para quem é do agro, todo mundo tem que saber, certo? Então, Sem eu dúvida, agradeço Suzy. muito a Quanto tua mais a gente presença. propagar, melhor. Eu que agradeço, Suzy. Um Exatamente. prazer estar aqui com você nesse programa. Em breve voltarei aqui, né, para a gente compartilhar mais sobre esses assuntos aí que são polêmicos e que a gente tem que desmistificar. Queria deixar um recado para todos a sua audiência, né, para seguirem o Priori Agro lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, que sempre tem novidade por lá. É isso aí. Eveline sabe o que fala, hein? Então, vai lá, faça parte do Instagram da Priori Agro e você ficará bem informado, como aqui no Atualidades com Suzy Lemos. Sempre com vocês. Gestão de condomínios. Sabe o que é isso? Sabe como é que funciona? Sabe o que ele pode facilitar ou o que ele pode complicar? Tem os dois lados, né? Então, para falar um pouquinho de gestão de condomínios, eu estou com a Fabiana Monteiro, essa pessoa linda aqui, que dará algumas dicas e explicar o que é isso. Fabiana, obrigada por estar aqui, querida. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Gestão de condomínios, Fabiana. É a questão também do cuidado, né, com o condômino, com o cuidado com as pessoas. Então, deixou um pouco de ser só fazer a gestão do prédio, né, predial, da área comum, como também cuidar dos moradores dos condôminos. Então, que entra a famosa, normalmente, que a gente chama de facilities, né? Então, a ideia do facilities é facilitar a vida do usuário, facilitar a vida do condômino. Então, além de você fazer a gestão de toda a parte estrutural do prédio, manutenções, né, a preocupação de tudo funcionar devidamente, como precisa funcionar, você também precisa saber como cuidar do seu usuário. Hoje falaremos primeiro do predial. E aí a Fabiana volta e falaremos dos facilities. Que olha, eu não sei onde é que tem mais enrosco ali, porque não é fácil. Então vamos lá. A parte predial, vamos colocar assim, quando vocês cuidam da parte predial, que seria toda a estrutura do... Como é que funciona? Toda a manutenção do prédio, o funcionamento do prédio em si, né? Sendo residencial, sendo comercial, sendo um hotel, né? Independente, a gente tem que ter um cuidado, um olhar de dono do prédio, da estrutura. Certo. Precisa tudo estar funcionando. E para que isso aconteça, a gente depende de uma parceria, né, de várias empresas parceiras que nos atendam no tempo ágil que a gente precisa ser atendido e com o cuidado do detalhe que a gente precisa também. Certo. Então, toda a parte estrutural está debaixo da gestão do condomínio. Então, que tipo de parceiro acionar? O portão deu problema, não pode ficar o portão aberto, questão de segurança, sistema de segurança também, de controle de acesso, né? Tem todo um sistema para que as pessoas acessem ao condomínio de uma maneira segura e que o condomínio também se precaveja de coisas para que não aconteça nada de
de anormal dentro do dia a dia. Certo, então vocês na realidade, vocês terceirizam todo esse serviço. Normalmente são terceirizados. Normalmente são terceirizados. Porque aí vocês vão optar não só pelo valor, exatamente, né? como a qualidade também. Custo-benefício, lógico, né? E o mais interessante, você também comentou dos hotéis, né? Sim. Os hotéis também usam essa gestão, vamos exatamente. dizer, né? Estamos falando por enquanto da predial, né? Da parte da estrutura, né? Porque tem pano para manga aí para falar do outro lado lá, gente, dos facilities. Dos cuidados, né? Então, são várias ações envolvidas, né, São Fabiana? várias ações envolvidas, tanto na parte técnica como na parte comportamental também, que é o que entra um pouco mais dentro do facilities. Parte técnica, o que você pode colocar assim que envolveria? Parte técnica, como você falou agora. Por exemplo, quebrou um piso, vocês que são responsáveis? Nós que somos responsáveis por acionar o parceiro que irá consertar o piso. Então, assim, a preocupação de ter uma manutenção preventiva para que cada vez a corretiva seja menor, isso é muito importante no dia a dia. Então, né, temos manutenções preventivas, onde o objetivo é minimizar as corretivas. Então, de período em período, precisa olhar as bombas. Então, o parceiro vai até o prédio, faz a manutenção preventiva da bomba. De período, tem o aquecedor, né, que é responsável pela água quente, fornecer água quente. Então, tem a empresa que, de período em período, vai até o prédio olhar esses aquecedores. Então, é muito importante esse cuidado preventivo para que não ocorra muitos corretivos, porque normalmente os corretivos acontecem, né, e quando acontece, só falta explodir. Então... a coisa fica pior do que imagina. Exatamente. Bom, gente, é complexo a coisa, porque quando tu tá falando de, sei lá, um prédio, vamos colocar assim, dependendo da quantidade de apartamentos, né? Agora, um hotel que tem um fluxo maior. E uma exigência, na maioria das vezes, maior também, né? Você não vai para um hotel e vai querer chegar no hotel, o elevador não funcionar para subir de escada, ou não ter uma água quente, né, para tomar um bom banho. Então, dependendo do condomínio em que você é o gestor, obviamente cada um tem as suas necessidades, lógico, isso é uma condição única, tá? Mas assim, tem uns que demandam mais. Mais atenção. Mais atenção. Certo, então é o seguinte, gente, olha. Fabiana deixou aqui algumas diquinhas aqui. Ela volta para falar dos facilities. O que são os facilities? Já diz o nome. Facilitar a vida não só do gestor, como dos usuários. Como dos condôminos, dos usuários, né, desses serviços. Então, logo você verá a Fabiana aqui de novo conosco falando dos facilities. Fabiana, obrigada, querida, pelo seu tempo, pelo seu carinho, entendeu? Aqui conosco. E volte, hein? Sempre passando as coisas. E você gostou da matéria? Quer saber um pouquinho mais? Coloca aí, coloca o seu comentário, faz a perguntinha que nós responderemos. Beijo, tchau, gente! E hoje, assunto agronomia. Então, para falar um pouquinho disso, teremos a presença do nosso querido Sérgio Ribeiro, técnico agrícola, que, olha, é assunto, hein, Sérgio? Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco, né, Sérgio? Bom dia. Obrigado eu, Suzy, pela oportunidade de poder estar contigo. Como a gente sempre conversa aí nos bastidores, né? Certo. Cada dia eu estou mais empolgado com o Brasil, né? Com a produção de alimentos crescente. O mundo necessita, as pessoas precisam se alimentar todos os dias. Com certeza. E o Brasil é esse celeiro a céu aberto, né? Então, como você perguntou, o que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar? Desde a escolha do solo, da análise do solo, do tipo de produto que você vai produzir, porque tudo é uma sequência. Eu digo sempre que o grande mérito é de Deus, né? Que transforma. Deus faz tudo certo no tempo certo. O homem às vezes é que se atrapalha, né? Então a gente tem que fazer as escolhas corretas e eu percebo que tem muita gente com bastante vontade, com bastante coragem, acorda cedo, trabalha, mas às vezes falta
principalmente os pequenos, falta administração. Exatamente. A gente pode orientar muito, desde a legalização das áreas, ainda tem muita burocracia no país, né? Mas graças a Deus está se alinhando, está se ajeitando, né? Tudo depende de capital, né? Você não começa nada sem capital. Você tem que legalizar uma área, tem custo. Você tem que preparar o solo, tem custo. Você precisa adquirir maquinário, implemento. Precisa adquirir semente. Normalmente as coisas ficam na mão dos grandes e os grandes exploram bastante os pequenos. Existe sim uma forma de orientação, de consulta, de organização, e os pequenos somados se tornam vários grandes, né? Porque eles precisam de capital. Com certeza. Quem que dá? Quem que ajuda? O dinheiro é o fermento em Quem todos que os coloca negócios. o dinheiro, né? Da onde que eles podem buscar essa ajuda? É essa a questão. Né? Existem vários fundos, né? Existem vários family offices. As pessoas precisam de segurança, precisam aplicar esses recursos. Eu não conheço nada mais rápido do que colocar semente no solo, nascer, crescer, desenvolver e produzir alimentos, né? Você vai construir um prédio, o cronograma é muito mais demorado para transformar numa casa, num apartamento, né? Mas existe necessidade de dinheiro em tudo. Por isso Deus fez. Porque ele precisa do dinheiro para comprar semente. Ele precisa de dinheiro para comprar terra. Ele precisa de dinheiro para isso, para aquilo outro. Cada um tem sua necessidade, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso orientar as pessoas no sentido de mostrar exemplos de quem já fez, e eu creio que precisamos cada dia mais produzir alimentos, porque o mundo está faminto, né? Hoje o Brasil produz aí no mínimo 1 prato de cada 5 pratos de alimentos consumidos no mundo, um sai daqui, né? Eu acho que até mais já. Eu acho que já aumentou essa proporção, Sérgio. Agora, dentro dessa situação da pandemia que ainda vivemos, né? Não passou não, ainda vivemos. O que você enxerga dentro do mercado agro? Tu acha que ele teve um crescimento? Tu acha que ele deu uma estabilizada? Ele diminuiu? Como que tu enxerga não isso? Diminuiu. Eu percebo que no campo as coisas são mais abertas, o ar é mais puro. Acho que a parte de produção de alimentos eu percebo que continuou normal. A pandemia afetou mais a cidade, os outros tipos de trabalho, até a própria indústria, né? Certo. O controle, mais pessoas por metro quadrado, né? Mas o campo é mais aberto, mais tranquilo. Então é uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu digo sempre que o grande milagre é a mão de Deus, né? Que você põe uma semente de soja na terra, nasce um pé e traz 5, 6, 7 cachos. Cada cacho, quantos grãos? Você põe um grão de milho na terra, com 120 dias, ele nasce, cresce, floresce e cria uma espiga com mais de 500 grãos. 120 dias. Não tem multiplicação maior que isso no mundo, né? E isso é transformado em etanol para o combustível do carro, é transformado em óleo para fritar o bife, né? É transformado em proteína para o animal produzir carne, desde o peixe, do frango, do boi. Enfim, é a cadeia que tem que dar continuidade, né? Então, com mais pandemia ou menos pandemia, o homem do campo não pode parar, né? Ele continua. Aí vem o algodão, que vem o tecido para a sua linda roupa e tudo isso. Coisas, né? Então, o que a gente pode fazer? Orientar as pessoas que queiram produzir, desde algodão, milho, soja, amendoim, o que cada um na sua área, na sua região. Existe climas propícios. Exatamente. Né? Entre as frutas também, o hortifruti é algo bastante forte também. Haja visto o nosso SEASA aqui, recebe e distribui para o Brasil diariamente um volume considerável, né? Tudo isso é necessário, uma orientação técnica, é necessário você fazer as coisas certas para você ter mais rendimento, né? Você ter mais produtividade. É o seguinte, gente, não será a primeira vez que o Sérgio virá aqui nos visitar, ele virá outras vezes, né? O interessante é saber, essa informação foi muito legal, que você precisa de um profissional para te ajudar, porque, como o Sérgio já mencionou, tudo tem um time, gente, tudo tem um tempo, tá? Então, ele vai plantar,
vai crescer, vai colher, tem a época certa, então você tem que escolher o produto que você quer. Como, se você vai usar para o mercado interno, mercado externo, qual o local que você mora, se é quente, se é frio, tudo isso tem que ser escolhido. Então, os profissionais como o Sérgio, eles nasceram para auxiliar a todos nós, né? Porque todos nós precisamos. Sérgio, muito obrigada pela visita aqui conosco, esperamos você aí mais uma vez, que ele tem muita novidade para nós, né? E obrigada, Sérgio, obrigada pela tua presença. Obrigado eu pela oportunidade, por poder falar com o seu público, né? Estamos sempre à disposição, Suzy, é um prazer estar contigo. Outra coisa, tem dúvida? Coloca aqui embaixo a tua dúvida, dá um cliquezinho aí, olha, curte o Atualidades com Suzy Lemos, manda tua pergunta, manda tua dúvida, o Sérgio responde. Até, gente, vamos nos falando por aí. Bye, bye. Atualidades com Suzy Lemos, e hoje passeando em um lugar maravilhoso. Você gosta de Portugal? Pensa num lugar maravilhoso. É lá. E hoje estaremos aqui com o nosso querido Pedro Moreira. Conhece um pouco de tudo lá, gente. Ele dará dicas maravilhosas para nós. Não perde aí. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco. Né? Aí em Portugal, como é que está o tempo? Vamos fazer essa sua fofoquinha primeiro. Muito obrigada, Pedro, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Suzy. É um gosto participar no seu programa. Você, aí em Portugal, você atua como consultor imobiliário na RE/MAX, né? Onde são imóveis para locação, para venda, investimento também, né? Pronto, a RE/MAX já trabalha em Portugal, há mais de 20 anos que está em Portugal, e neste momento nós trabalhamos com mais de 50 mil imóveis que estão à venda no país, que estão disponíveis tanto para locação como para venda, e que estão um pouco por todo o país. Por isso, a solução que eu posso apresentar para um futuro cliente pode ir desde o norte de Portugal até ao Algarve, incluindo as ilhas. Por isso, podemos procurar em qualquer lugar. Imóveis comerciais e residenciais? Sim, nós temos desde terreno para construção, terreno para cultivo, temos apartamentos, temos casas, temos loja, temos tudo aquilo que for preciso para dar solução a um cliente, seja ele comercial, ou seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Agora eu quero comprar um imóvel comercial, tá? Como que seria esse procedimento? Ele seria mais criterioso? Vocês auxiliariam, por exemplo, a melhor localização? Porque as pessoas que estão aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né? Porque o nosso programa hoje atinge o mundo inteiro, que nós estamos na web, a preocupação maior é o quê? Sei lá, a localização que você pode comprar esse imóvel comercial, né? Que tipo de produto pode ser trabalhado. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com a localização de onde ele compraria esse imóvel ou locaria, né? Sim, Suzy, nós fazemos esse apoio e essa consultoria. Se for um imóvel para fins comerciais, uma loja ou um escritório, nós vamos investigar e vamos ver se a localização, se a loja, se o escritório, se é compatível com aquilo que são as pretensões do cliente, claro. E fazemos mais do que fazer a venda de um imóvel em si ou a locação, fazemos a consultoria daquilo que o cliente realmente precisa para apoiarmos naquilo que é a melhor escolha para ele. E nós estamos muito habituados a isso, Suzy, porque nós estamos habituados a preparar todo o processo antes que o cliente chegue a Portugal. Nós já vamos no terreno, vamos ver, fazemos videochamada com o cliente, vemos o que é que o cliente precisa.
e damos a solução já para que tudo seja feito com o máximo conforto para o cliente. Bom, Pedro, eu acho assim, referente à locação, à venda, tanto corporativa quanto residencial, isso é bem claro, né? Procurar vocês da RE/MAX, né? E que você dará toda a assessoria possível em relação a isso. Agora, você tem um amigo Sim. aí muito interessante, né? Que nós faremos uma Sim. entrevista ainda com ele, né? Que é o Fernando, né? Uhum. Conta um pouquinho O só do grupo Fernando para gente. o grupo da nossa empresa nós temos a RE/MAX, temos a Max Finance, que trata de tudo o que é financiamento, ou seja, se o cliente precisar de Ótimo. apoio no banco para comprar, nós temos a solução completa. E temos também a Way to Portugal, que é até onde eu estou, onde que faz todo o apoio de visto, de todo o género de documentação que é necessária para que o cliente, para que um brasileiro venha para Portugal já com a solução toda que precisa de documentação para que seja tudo muito mais fácil para poder vir para cá. Tá, agora, Pedro, você acabou de fazer um comentário interessante aí. Vocês têm parcerias com bancos que viabilizam a compra dos imóveis? Sim, é muito importante isso. Nós fazemos muita venda com financiamento. E é possível ter rendimento no Brasil e comprar cá. Tá, Nós estamos habituados a fazer exatamente. esse processo. Sim, se tiver um rendimento no Brasil, pode vir para cá, para Portugal, e justificar o visto ou justificar a compra com o Certo, banco através do rendimento que já tem no Brasil. Isso torna tudo muito certo. mais fácil até de comprar. Então, a pessoa não teria obrigatoriedade de ter um rendimento em Portugal. Isso é muito bom, né, Pedro? Sim, nós temos. É muito mais vantajoso para a compra, é muito mais vantajosa que o aluguel, mas muito mais. Em termos de prestação ao banco, a prestação que se paga ao banco é Certo. muito menor comparada com a renda que se paga do aluguel. Por isso é melhor para quem compra. Tá, o Fernando Madeira, né? Ele é o CEO Sim, da é, Way to Portugal, né? sim. O Fernando, E, ele o que faz a análise daquilo que o cliente precisa, do tipo de visto melhor para poder vir morar para Portugal e ter autorização de residência, e analisando tudo aquilo que o cliente precisa, ele dá uma solução de forma a que a pessoa venha morar para cá com o menor esforço em termos de papel e de facilidade. Pronto, e nós tratamos de tudo. A Way to Portugal trata de tudo. Nós estamos habituados a fazer disto. Todos os dias nós temos clientes de outras nacionalidades. com certeza. Desde o Brasil, em que temos muitos clientes do Brasil, mas também temos nacionalidades que são como os Estados Unidos, como o Irão, como Angola, há vários países que vêm para cá e que precisam dos nossos Tá. serviços, sim. Agora, Pedro, tudo é bonito, né? Mas assim, para que as pessoas possam, né, tomar a iniciativa de morar em Portugal, nós temos algumas Uhum. situações básicas, né? Agora nós temos algumas situações, por exemplo, que eu gostaria que tu mencionasse. A saúde, Sim. educação e o custo de vida. O que você tem para me dizer em relação Muito a esses bem. 3 pontos? Então, sobre a saúde é uma muito boa pergunta porque a saúde nós temos dos melhores sistemas de saúde do mundo em termos de acesso, ou seja, aqui não é preciso nós termos seguro de saúde para podermos aceder aos melhores médicos. Os melhores médicos trabalham no sistema nacional
trabalham nos os melhores hospitais são os públicos e há um investimento Certo. muito grande na saúde em Portugal. Tá. Nomeadamente, há pessoas que vêm até de fora para serem tratadas cá perdão, e os nossos médicos são muito bons. Em relação à educação, nós também temos das melhores universidades e as escolas e todo o sistema de ensino até à universidade é tendencialmente gratuito, ou seja, paga-se aquilo que são os livros e o material escolar, mas Certo. Material todo o escolar. sistema de saúde, todo o sistema de ensino é gratuito, até à universidade. A universidade paga uma propina, mas é uma coisa muito pequena. Certo. O valor é irrisório, vamos colocar dessa forma. Sim, e quem tem necessidade apresenta uma proposta para não pagar. Pronto, é um apoio do Tá. Estado. É um apoio do Estado para pessoas que não podem pagar a propina, também não pagam. Sim, depois de estarem 5 anos cá, embora o Fernando possa explicar isso melhor, depois de estarem 5 anos Ok. cá, ganham todos os direitos que são os portugueses, passam a ter cartão de cidadão português, passado 5 anos. Por isso é uma coisa Certo, após 5 anos. que rapidamente é. Mas o acesso à saúde e o acesso à educação é gratuito, não pagam. E depois há outras coisas que também o custo de vida também é mais baixo, como por Isso. exemplo, dou exemplos pequenos, o seguro do carro, por exemplo, é uma coisa que cá, Certo. por ano, custa 100 e poucos euros, 200 euros, um seguro de um carro. O acesso a transportes públicos ou mesmo a viajar, etc., é tudo, são valores que são em conta, não são, estão dentro daquilo que é um padrão de custo de vida baixo. Certo. Hoje, em média, Pedro, vamos colocar um padrão aí. Para que viver bem em Portugal, esse valor médio que você arrisca aí falar, em torno de quantos Olha, euros? o salário mínimo em Portugal são 700 euros. São 700 e 700. são 700 e poucos euros. Certo. A média nacional dos ordenados, a média nacional dos salários está na faixa dos 1.300, penso eu. E esse Certo. valor é um valor que permite viver com qualidade de vida, ter uma casa, ter um carro, ter a alimentação, ter os filhos e poder ter a sua vida normal cá no país. Nós, antes de mais, estamos cá para auxiliar na informação daquilo que é preciso e a dar todo o apoio naquilo que é preciso para as pessoas poderem vir para cá. E o Fernando agora, na entrevista que vai dar também a você, acho que vai ser muito útil para explicar o que é preciso para vir para cá. E a seguir, e nós estamos aqui em equipa para fornecer solução, seja de financiamento, seja de compra de imóvel, com todas as dúvidas que podem ter à volta disso, e a solução de visto e estadia cá em Portugal. Por isso. Perfeito, Tá bom? Pedro, muito obrigada. Muito bem, Suzy, obrigado. Imagina. E vocês aguardem a entrevista do Fernando, tá? Que ele concluirá essa entrevista do Pedro, passando muito mais informação. Obrigada, gente. Até mais. Hoje estou aqui com o senhor Miguel Paleta. Ele é o presidente da Câmara de Comércio do Mercosul e Américas. Muita novidade em nível de negócios. Miguel, muito obrigada por estar aqui conosco, sempre com novidades, com as informações precisas e negócios, muitos negócios, né, Miguel? Primeramente, contento por estar nuevamente contigo en una entrevista, siempre tan bonita y tan inteligente tus entrevistas.
No, voy a contar un poquito de la Cámara. La Cámara la fundamos en el 91 en Argentina, cuando comenzó el Mercosur. Yo, como fundador de la Cámara, sigo siendo el presidente más antiguo de una Cámara de Comercio. Com certeza. Ya con varios años de experiencia. Vários anos. Hoy el Mercosur, el negocio internacional, después de la pandemia, ha mudado muchísimo. Ha mudado totalmente la forma de trabajo. Porque en las misiones comerciales uno está acostumbrado a llevar unos 20, 30 empresarios y en los otros países las contrapartes para hacer las reuniones. Pero no obstante a esto, estamos preparando la Cámara para que sea una Cámara virtual también, con varias nuevas novedades que vamos a ir sacando. Certo. Você acredita, Miguel, dentro do contexto Câmara, dentro do que a Câmara atua, né? Vivemos ainda, temos que falar da situação da pandemia, como já falamos, tu já mencionou que houveram algumas mudanças, né, por conta dessa situação, né? Mas eu acredito que os eventos, mesmo que virtuais, eles ainda surtem efeito, né, Miguel? Surte su efecto, sí, que eso es lo que estamos viviendo ya hace prácticamente 2020 y 2021. Estamos con los virtuales, con las rodadas virtuales, con palestras virtuales. Porque de repente alguém quer participar de algum evento da Câmara, alguma rodada de negócios virtual, tem essa possibilidade, né, Miguel? Nosotros lo hacemos, pero yo te falo como antiguamente, con la edad de la costumbre nuestra, con la gente de nuestra edad, está todavía mucho en el presencial. A situação presencial. Pero los nuevos empresarios, los nuevos consultores, son todas personas jóvenes y están muy vinculados en la parte virtual, que eso es muy bueno porque yo particularmente estoy aprendiendo. Começou a aprender, né, Miguel? Comecei a aprender. Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que eu sou um pouco do Miguel também. A situação presencial é gostosa, né? Além de você ter aquele contato mais próximo com as pessoas, é lógico que hoje vivemos uma outra situação. Espero que em breve não vivamos mais, mas hoje vivemos uma situação que tem que manter distância, tem que usar máscara sim, tem que tomar vacina sim, tem que se cuidar sim, tem que respeitar o próximo sim, entendeu? Mas a situação presencial, ela é mais agradável, né? Onde você consegue explanar até melhor o que você pensa. Y todavía de acá a unos años va a mudar, pero la gran mayoría de los empresarios actualmente son de la faja de los 50, 60 años. Para que você possa usufruir dos serviços da Câmara, você tem que ser um associado, né? Porque aí você tem N serviços. Mas hoje, o que você tem para dizer, Miguel? O que a Câmara ela oferece para um associado? Eu sou teu associado, o que você me oferece? Hoy primero le voy a comentar, todo empresario que quiere exportar, que quiere hacer negocio, tiene que procurar una cámara de comercio, tiene que preparar una asociación que tenga contactos internacionales, porque no es difícil exportar, pero tiene que tener el conocimiento, porque cada país tiene su costumbre, sus impuestos, su forma de actuar, su forma de comercializar. Por eso siempre las cámaras son las que dan esa fuerza. Un ejemplo, nosotros ya estamos no solamente en el Mercosur, inclusive tenemos el lema de los empresarios del Mercosur para el mundo, ¿tá? Que ahí nosotros le hacemos las aberturas de mercado, ¿tá? Lo orientamos porque muchas veces el empresario fala, no exporto porque tengo muchos gastos con los impuestos, tengo gastos con los envases, pero no, un ejemplo, en el Mercosur y en varios países del mundo no es necesario tocar el envase, tiene que ir en portugués,
Solo después se pone una etiqueta direccionando las traducciones. Você cria alternativas para que viabilize as realizações, para que os negócios sejam realizados. Asociándose a la Cámara, nosotros le hacemos todo, él busca distribuidor, le buscamos distribuidor, porque otras preguntas que ellos falan, dicen, mi producto estará en precio, mi producto estará en precio. No, el precio depende del producto, lógico, pero voy a hacer de nuevo la comparación del supermercado. Vos en el supermercado ten tantos vinos como macarrones, el mismo tipo con diferentes precios. Sim, com certeza. Por eso se busca, depende del precio, se busca el mercado clase A, clase B, clase C. É tudo uma adequação conforme a necessidade do que você quer, do que você deseja. As câmaras, né, num contexto geral, elas são uma forma de viabilizar de uma forma correta o que você deseja. Né? E no caso da Câmara do Mercosul é assim que segue. Claro, y buscarle siempre al cliente, hacerle el levantamiento del empresario, si es bueno, si no, cómo está en su parte financiera, porque muchas veces, tanto el empresario brasileño, argentino, de muchos países, cuando viajan a buscar un distribuidor, con la primera persona que habla ya lo nombra distribuidor. Y ahí después vienen los problemas porque no tienen conocimiento de la historia del empresario, que eso es todo lo que nosotros hacemos. Aparte de buscar distribuidor, de buscarles clientes, hacemos radicación de empresa, ¿tá? Porque muchas veces el empresario vende mucho para brasilero, vende mucho para Argentina, ¿tá? Y a veces las leyes lo perjudican un poco. Sim, lógico, as leis são diferentes. En Lógico. cambio, falamos, no venda a Argentina, venda en Argentina. Y ahí le buscamos o montar una planta o buscamos una empresa que le envase sus productos. Él manda la materia prima y la empresa. Hay muchos juegos Há muitas legales alternativas. Né? y opciones que la gente no conoce. Por eso dependen siempre de una cámara o de una asociación internacional. Pois é, Miguel, é assim que a coisa funciona, tem que funcionar, né? Então é assim, gente, olha, dentro desse contexto da Câmara de Comércio do Mercosul, tem o site da Câmara, dá uma olhadinha, se tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, faz o seu comentário, que nós buscaremos, clica, curte aí o nosso canal, entendeu? Não esquece de curtir o nosso canal. E o Miguel, a Câmara, passará as informações necessárias. Viabilizar negócio é com a Câmara de Comércio do Mercosul. Busca, dá uma olhadinha, que a Câmara te ajudará a distribuir o teu produto, a comprar, a vender e tudo mais, né, Miguel? A logística geral da... Una compra. Es muy interesante ver el portal. Nuestro portal ya está con 5 millones de visitas en estos últimos 7, 8 años. Y tenemos un marcador que ya demuestra de 20 a 40 mil visitas mes. Es un portal muy bien visto. Tenemos una tienda virtual mayorista y todos los eventos que hacemos fuera del país y dentro, ¿tá? Para que vean todo el trabajo que hace la Cámara. Para conhecer a Câmara. Para conocerla. Como toda cosa, si você no entra, no ve, no conoce, acessa, né? no sabe cómo funciona. Então, assim, dá uma olhadinha lá no portal da Câmara. Miguel, obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Estamos sempre abertos, à disposição. Traga novidades, traga informações, que todos nós aqui, eu e os nossos amigos, sempre atentos nas informações, né? Para poder realizar negócios. Ok. Y bueno, yo estoy muy contento de estar nuevamente con você. Y vamos a divulgar, vamos a hacer negocio. Y empresario, no tenga miedo de exportar, no es difícil. Procure una cámara, procure una asociación, y si es la cámara nuestra, es mejor.
Então, Atualidades com Suzy Lemos. Estamos sempre aqui passando novidades. Tchau, gente!